Bem-vindo de novo à nossa classe. Tu não deves estar esquecido de quem é que está a falar. Ao longo destes tempos que nós temos estado a estudar, tu não te esqueças que quem está a falar é Jesus, o grande mestre. Quando ele diz estas verdades acerca das crianças, é da boca do próprio mestre que saem. Isto é, ele é Deus, é um grande mestre, sabe tudo, por isso nós temos que dar atenção àquilo que ele diz sobre as crianças. Porquê? Porque não havia mais ninguém que sabia tanto sobre as crianças quanto o próprio Deus, o Senhor Jesus. Então, estas verdades que ele está a revelar acerca das crianças, é muito importante que os pais saibam também. São verdades novas, verdades que nós não encontramos noutros lugares das Escrituras, porque são coisas que só mesmo o Senhor Jesus, enquanto Deus, podia dizer. E aquela verdade que tu vais ouvir hoje, cuidado, essa aí então só podia ser mesmo o Senhor Jesus a dizer-nos isso. Tu estás lembrado que o Mestre fala estas coisas. Ele começou por dizer coisas que os seus discípulos ficaram surpreendidos. Em primeiro lugar, nunca se podia imaginar que Jesus, ao responder a uma pergunta tão importante, lembras qual era a pergunta? Quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta tão importante! O Senhor Jesus chamou uma criança para pôr no meio deles. Logo aí os discípulos ficaram surpreendidos. O que é que isto tem a ver com a nossa pergunta? Mas ele queria, ao mesmo tempo que queria responder à pergunta, ele queria levar os seus discípulos a criarem um entendimento, uma visão correta sobre as crianças. Ele não queria que os seus discípulos, que haviam de continuar a obra do Senhor Jesus aqui na terra, não tivessem conhecimento acerca de como eles deviam depois de tratar as próprias crianças. Bem, o que nós entendemos então até agora é aquilo que está a ser dito aqui. O Senhor Jesus respondeu à pergunta deles, mas antes o Senhor Jesus achou que era muito importante para eles saberem como podiam entrar no reino dos céus. Então ele explicou que era preciso que todos aqueles que querem entrar no reino dos céus têm que ser pessoas humildes e serem como as crianças já são. Os adultos, para poderem entrar no reino dos céus, elas têm que ser como as crianças já são. Bem, os adultos já foram crianças, claro, mas sabes uma coisa? Com a idade nós vamos perdendo esta humildade e nós precisamos muito dela para que nós possamos perceber que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Outra coisa que o Senhor Jesus disse é que, olha, essas crianças, sempre que nós fazemos alguma coisa em relação a essas crianças e as ajudamos, é como se estivéssemos a ajudar o Senhor Jesus. Jesus identifica-se com as pessoas mais novas. E Ele está a dizer que se tu deres um copo de água a uma criança que não tem água para beber, se a ajudares de alguma maneira, é como se tu estivesses a ajudar o Senhor Jesus. Depois Ele disse uma outra coisa que surpreendeu ainda mais os discípulos. É que Ele disse que as crianças, bem pequeninas, podiam crer no Senhor Jesus. Isto é, acreditar que Ele é o Salvador. Acreditar que Ele é a única pessoa que pode dar o perdão e ao mesmo tempo salvar-nos dos nossos pecados para um dia nos levar lá para o céu. Bem, o Senhor Jesus disse depois outra coisa, e isto estava a chamar a atenção aos discípulos. Estava a dizer, olha, se vocês escandalizarem, se vocês ofenderem, estás a ver? Uma destas crianças pequenas, cuidado que isso é uma coisa muito complicada e perigosa. O que é que o Senhor Jesus queria dizer com isto? Eu acho que o Senhor Jesus queria dizer que aquelas pessoas que não acreditarem que uma criança pode crer no Salvador é como se estivessem a tirar-lhe toda a vontade de seguir o Senhor Jesus. É como se estivesse a escandalizar, a ofender. E olha, se tu queres ver, olha bem, o Senhor Jesus achou que isso era tão importante que ele depois, nos versículos a seguir, repara, versículo 7, ele está a dizer: ai do mundo por causa dos escândalos. E depois, versículo 8, ele usa uma expressão, uma forma de dizer as coisas, para explicar que se houver alguém que acha que há coisas muito importantes, mas não acredita que as crianças podem crer, então, olha, o melhor é essa pessoa achar que não vale a pena ter mãos, não vale a pena ter pés, não vale a pena ter olhos. Porquê? Porque, ao fim e ao cabo, se essa pessoa, talvez uma pessoa grande, talvez um pai,
se ela não acreditar que as crianças pequenas podem ser salvas, é como se estivesse a escandalizar, estivesse a ofender essas crianças. Ao mesmo tempo, nunca esqueçamos que ela faz, essas pessoas estão a fazer uma coisa. É como que estão a dizer que se isso não é importante, então a tua mão, o teu pé, os teus olhos também não são importantes. Então, os versículos 6 até 9, o Senhor Jesus aproveitou para dizer uma coisa muito importante acerca daquelas pessoas que não acreditam que as crianças podem crer. Portanto, cuidado com isso, está bem? Se tu tiveres alguma dificuldade, talvez aí em casa tu podes perguntar melhor ao teu pai ou à tua mãe o que é que eles acham sobre isso. Mas o Senhor Jesus fez uma espécie de paragem, um intervalo, para tentar explicar aos seus discípulos que é preciso, é muito perigoso, quando nós não acreditamos no trabalho de Deus na vida dos outros. Mas olha, agora vamos ao versículo 10. O que é que diz o versículo 10? No versículo 10, o Senhor Jesus volta outra vez a falar sobre os pequeninos. E ele diz, lê comigo, vede, não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Oi, outra coisa, os discípulos nem podiam imaginar isto. Outra verdade que o Senhor Jesus está a dizer acerca das crianças. Está a dizer que as crianças são muito preciosas para Deus. Sabes o que é uma coisa preciosa, não sabes? Pois, uma coisa preciosa pode ser ouro, uma peça em ouro, ou pode ser uma coisa que a pessoa tem muita estima, uma coisa que vale muito dinheiro. E sabes uma coisa? O Senhor está a dizer que nós não devemos desprezar. O que quer dizer desprezar? É não considerar, é não dar importância. Estás a ver? Então, o Senhor Jesus continua a explicar que nós temos que ter muito cuidado para não desprezar uma criança, um pequenino. Olha a palavra que ele usa lá, é a palavra pequeninos, que na língua original quer dizer micros, alguém bem pequenino. Agora, o Senhor Jesus está a dizer uma outra verdade muito importante acerca das crianças, e olha, esta nenhum discípulo podia dizê-la, nem nenhum escritor da Bíblia. Quem é que podia saber isto? Só o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz aqui uma coisa, diz que os anjos destas crianças pequeninas nos céus sempre veem a face do meu Pai Celeste. Quem podia dizer uma verdade destas? Só o Senhor Jesus. E sabes porquê? Porque o Senhor Jesus, antes de vir à Terra, ele veio do céu. Ele, na verdade, era Deus. Apenas se fez homem. Apenas para dizer o quê? Para dizer que era preciso que ele viesse a ser uma pessoa como nós, para um dia poder morrer por nós como pecadores que nós somos. Alguém tinha que dar a sua vida por nós, porque nós não podíamos morrer por nós próprios, para podermos ser salvos. Claro, se não tivesse sido o Senhor Jesus, ninguém se podia salvar. Mas repara, o Senhor Jesus veio do céu e só Ele podia saber estas coisas. Não é? Não concordas? Só Ele podia saber isto. Porquê? Ele está a dizer que as crianças pequeninas têm anjos que cuidam especialmente delas. E estes anjos estão num lugar especial. Sabes onde é que estes anjos estão? Estão sempre na presença de Deus. E que coisa linda! Se tu és pequenino, se tu és uma criança, tu podes estar certo de uma coisa. O Senhor Jesus explicou que existem anjos que estão sempre prontos para ajudar as crianças pequenas. Até há um ditado que diz assim, eu depois vou explicar melhor este ditado, está bem? Diz assim, ao menino e ao borracho, tu sabes o que é um borracho? Um borracho é um pombo bem pequenino, aqueles pombos bem pequenos. E este ditado, que é um ditado que o povo diz assim, ao menino e ao borracho põe Deus a mão por baixo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Deus cuida de uma forma especial das pessoas pequenas, das criancinhas. Então, qual é a verdade que nós aprendemos aqui hoje no versículo? Eu vou escrever para tu não esqueceres, está bem? E a verdade no versículo 10 qual é? É que se o Senhor Deus coloca anjos
à disposição das pessoas pequenas para as ajudar, significa que essas pessoas são muito preciosas aos olhos de Deus. Então, elas são o quê? São preciosas. São pessoas de muito valor. Vamos apagar aqui que eu já me enganei, está bem? São preciosas, está bem? Então, claro, se elas são preciosas aos olhos de Deus, têm muito valor para Deus, então devem ter mais valor ainda para nós também, não é? Nós devemos cuidar uns dos outros. Mas, acima de tudo, e principalmente, os pais devem cuidar bem das pessoas pequenas. Mas não só os pais. Toda a gente deve cuidar bem das pessoas pequenas. Porquê? Porque elas são muito importantes aos olhos de Deus. São preciosas. Deus coloca anjos à disposição, os tais anjos que estão sempre na presença de Deus. Para quê? Para responderem com rapidez quando tu e as pessoas pequenas estão em necessidade. Percebes? Então, repara bem. Qual é a ordem que o Senhor Jesus dá? Se Ele diz que elas são preciosas, repara logo no princípio do versículo. Não desprezeis. Pois é. A ordem que o Senhor dá é não desprezeis. Nós não podemos desprezar uma criança. Se elas são tão importantes para Deus, então nós não podemos desprezá-las. Lembras-te? O Senhor Jesus tinha dito uma outra coisa. Que nós não devemos de ofender as pessoas pequenas. Porquê? Porque elas podem crer no Senhor Jesus. Agora, o Senhor Jesus está a dizer que nós não devemos desprezá-las. Isto é, nós temos que dar valor às pessoas pequenas. Temos que dar valor a estas criancinhas que estão na nossa família. Talvez tu às vezes zangas com os teus irmãos, mas olha, os teus irmãos são muito importantes para Deus também, tal como tu. Porquê? Porque o Senhor Deus põe sempre, sempre, sempre os seus anjos prontos para virem em teu socorro, para virem em tua ajuda. Tu não podes vê-los, não é? Mas olha, o Senhor Jesus está a dizer que muitas vezes tu nem sabes bem, mas muitas vezes os anjos protegem as criancinhas. Protegem as pessoas também, as pessoas grandes, mas principalmente os anjos que estão prontos para ajudar os mais pequenos são aqueles que estão mais perto do Senhor Deus. Repara lá no versículo. Vê bem outra vez o que é que diz o versículo. Eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem constantemente a face do meu Pai Celeste. Olha, às vezes, se fosse alguém que dissesse isto, algum escritor da Bíblia podia dar uma opinião sobre isso. Embora estivesse cá escrito, nós sabemos que era verdade, porque está na Palavra de Deus e tudo que está na Palavra de Deus nós sabemos que é verdade. Mas olha, mais importante ainda, é nós sabermos que quem diz estas palavras é o Senhor Jesus. É alguém que conhece o céu muito bem. Não só veio de lá, como Ele, depois de ter dado a sua vida por nós, ressuscitou e voltou para lá. Ele conhece o céu como mais ninguém. Aliás, Ele até prometeu que nos levaria para o céu também. Todos aqueles que crescem no Senhor Jesus, um dia iriam para o céu. Por isso, só Ele podia dar esta notícia tão importante. Então, hoje eu quero dizer-te uma coisa. Que sempre que tu estiveres a sentir-te triste, porque achas que ninguém gosta de ti, ou talvez às vezes alguém, tu podes pensar, eu gostava que o meu pai ou a minha mãe fizessem isto ou aquilo. Lembra-te de uma coisa importante. Para Deus tu és muito precioso. Para Deus tu és muito preciosa. Sejas tu rapaz ou menina, nunca te esqueças que o Senhor Jesus sempre está pronto para enviar os anjos para te ajudarem. Não quer dizer que tu possas, alguma vez, estar à espera de ver os anjos. Mas uma coisa é certa, eles estão cá para te ajudar a ir no caminho que Deus quer, para ti e para mim. Então vá, até à próxima lição.